Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil 2023, oitavas de final, segunda partida. Então, teremos nesta quarta e quinta-feira, dias 31 e 1º de junho, né? Hoje, que eu estou gravando nesta segunda-feira é dia 29, terça-feira é dia 30, quarta-feira 31 e quinta-feira dia 1º de junho. Então, dia 31 e 1º de junho, teremos a definição de quem são os times que estarão nas quartas de final. Teremos 6 jogos na quarta-feira e 2 jogos na quinta-feira. Beleza? Então, é sobre esses confrontos, favoritismos, alguns palpites, alguns comentários que vamos fazer neste momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que tem o seu time envolvido nessas oitavas de final, ou mesmo que não está com o seu time envolvido, mas está torcendo para alguém ou está torcendo contra alguém, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está aqui embaixo. Beleza? E aqui eu vou te dar uma dica. Não vou te dar dica nenhuma hoje não. Vai sem dica. Beleza? Então, vamos lá pra gente começar a falar sobre a Copa do Brasil, essa oitava rodada. Bom, teremos na quarta-feira, dia 31, 7 horas da noite, Fortaleza e Palmeiras. Fortaleza e Palmeiras. Bom, tudo muito encaminhado para o Palmeiras. O Palmeiras venceu a primeira partida por 3-0, jogando em casa. A situação do Fortaleza é muito complicada. Eu não me lembro quando foi a última vez que o Palmeiras perdeu por uma diferença de 3 gols. É impossível o Fortaleza fazer 3-0 no Palmeiras? Não é impossível, mas é muito complicado, é muito difícil. Vamos ser realistas, é muito difícil. Inclusive eu estou escutando, lendo aí, muitos torcedores do Fortaleza pedindo para o Vojvoda poupar. O Vojvoda já poupa de qualquer maneira, o Vojvoda já faz rodízio de qualquer maneira. Então não vai mudar nada, ele vai fazer um rodízio e vai para o jogo. Pode o Fortaleza conseguir pelo menos empatar e levar para os pênaltis? Pode, mas eu vou ser bem sincero, acho muito pouco provável o Fortaleza tendo que tirar uma diferença de 3 gols, indo para dentro, e o Palmeiras tendo um contra-ataque rápido do jeito que tem. Acho muito complicado o Fortaleza. Gosto muito do Fortaleza, mas sinceramente não acho que é impossível, não acho que precisa de milagre para acontecer, mas que é muito difícil, que é muito complicado Fortaleza conseguir. A gente sabe que o Palmeiras está com tudo na mão, tem o jogo na mão, tem 3-0, ou seja, está bem tranquilo, o tempo é a favor do Palmeiras e o time do Palmeiras é bom. O Fortaleza não vai jogar contra qualquer um, vai jogar contra o Palmeiras. Então, irmão, esse jogo acredito até que o Fortaleza possa vencer. Isso eu acredito. O que eu não acredito é o Fortaleza se classificar. O Fortaleza vencer o jogo, eu acredito. Vou repetir. Agora, se classificar com essa diferença de 3 gols, sinceramente, eu não acredito. Então, nesse jogo Fortaleza e Palmeiras, a minha opinião, Fortaleza pode ganhar o jogo, mas a classificação é do Palmeiras, pela diferença de gols que tem, que já começa com 3-0. Também na quarta-feira,
7 horas da noite, Bahia e Santos. O primeiro jogo foi 0-0. Agora o jogo é mando de campo do Bahia com a sua torcida. O Bahia é o primeiro time fora da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Santos vem de altos e baixos e o último jogo aí o Santos perdeu para o Bragantino de 2-0, deu apenas um chute pro gol. O Bahia perdeu para o Internacional fora de casa, mas o Bahia fez uma boa partida, quer dizer, dentro de um certo critério, né? Perdeu de 2-0 para o Internacional, mas o placar foi um pouco mentiroso. Se tivesse sido empate, talvez tivesse sido mais justo o resultado aí pro Bahia. Não fez uma grande partida, mas o Internacional também não fez. Cara, time por time, eu acho os dois times muito parelhos. Time por time, eu acho os dois times muito parelhos. Esse é um dos jogos difícil de você cravar quem pode levar melhor. Se a gente pegar aqui o que aconteceu no primeiro jogo em Santos, você vai ver que o Santos deu 2 chutes em direção ao gol e o Bahia 3. O número de chutes foi muito baixo, muito pouco. A posse de bola foi do Santos e quem ficou mais no contra-ataque foi o Bahia. A tendência é que seja o contrário. O Bahia tem a posse de bola e o Santos o contra-ataque. Bom, no primeiro jogo o Bahia conseguiu um empate, 0-0, muito pouco chute de gol. Vamos ver como é que fica. Eu sinceramente para esse jogo continuo achando tudo muito parelho, tudo muito igual. Cara de empate de novo e pênalti. Para mim, cara de empate, só que o Bahia vai ter que jogar diferente, né? Não, cara. Vem aqui, ó, zumbi no meu ouvido. Para mim o Bahia vence. Bahia vence o Santos e se classifica. Não vai para os pênaltis, não. Para mim, Bahia vence o Santos em casa e se classifica para as quartas de final. Sem precisar de pênalti. Vitória não. Triunfo do Bahia perante o Santos, triunfo mínimo, mas Bahia se classifica direto, sem precisar ir para os pênaltis. Na hora eu mudei aqui. Não sei porque mudei. Na quarta-feira, 8 horas da noite, Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro vem de um grande jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, que foi injusto, era para o Cruzeiro ter vencido o Flamengo. O Flamengo conseguiu um grande resultado em casa, empatando com o Cruzeiro, tá? Porque o Cruzeiro era favorito contra o Flamengo, jogou mais, era para ter vencido a partida. Acabou não vencendo, acabou empatando, então foi um resultado meio amargo para o Cruzeiro, porque jogou muito mais do que o Flamengo. E o Grêmio venceu o Atlético Paranaense fora de casa, uma grande também. Então, ou seja, dois times que apesar do resultado não ter vindo para o Cruzeiro, mas fez uma grande partida. Então, dois times empolgados, que estão subindo de produção e estão na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Empataram a primeira partida de 1-1. Mano de campo do Grêmio. Se a gente pegar aqui o que aconteceu, tu vai ver que o Grêmio deu 4 chutes em direção ao gol, o Cruzeiro 6, posse de bola um pouco maior do Grêmio e o Cruzeiro um pouco mais no contra-ataque. A tendência é que se inverta. O Cruzeiro fique mais com a bola e o Grêmio mais no contra-ataque. Outro jogo que para mim é muito complicado de analisar. Para mim os dois times se equivalem e para mim dá empate. Esse jogo para mim tem cara de pênalti. Esse jogo tem cara de pênalti. Para mim Cruzeiro e Grêmio empatam e vão para os pênaltis. Aí nos pênaltis, irmão, não é sorte. A sorte vai estar também, mas não é sorte. Tem ali competência, estratégia. Então, para mim, Cruzeiro e Grêmio empatam no tempo normal e decidem nos pênaltis. Botafogo e Atlético Paranaense, quarta-feira, dia 31, 9h30 da noite. O primeiro jogo, o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro com 5 pontos de vantagem, estava vencendo de 2-0 e tomou a virada de 3-2. O Atlético Paranaense é aquele time que consegue essas viradas no segundo tempo, mas no último jogo não conseguiu, perdeu para o Grêmio em casa. Tomou um gol, empatou e tomou outro e não conseguiu virar. A torcida está muito incomodada com o Atlético Paranaense. E o Botafogo é um time muito encaixado. Sinceramente, naquele jogo contra o Atlético Paranaense, o Botafogo parece que no segundo tempo bateu o pino e o Atlético Paranaense engoliu o Botafogo.
O Atlético Paranaense tem uma vantagem de um gol, né? Que a gente tem que considerar, não no início do jogo. Se o Atlético Paranaense ficar atrás, vai ser eliminado. O Atlético Paranaense tem que jogar, ou pelo menos tentar jogar. Tentar contra-atacar, fazer o que o Botafogo faz. De vez em quando o Botafogo joga um pouco mais atrás, mas explora muito a velocidade. O Botafogo precisa de espaço, mas o Botafogo também sabe jogar em cima, tem qualidade para tocar bola. É um jogo muito equilibrado, onde o Botafogo vai ter que mudar um pouco suas características e ir para dentro do Atlético Paranaense, vai ter que dar espaço para o Atlético Paranaense. Vai dar espaço, porque vai ter que pelo menos fazer um gol para deixar tudo igual. O Botafogo não precisa ir igual um louco para cima. Pode fazer um jogo mais cadenciado, um jogo mais regular, tá? Não dando chance para tomar um contra-ataque e atacando no toque de bola. Tem jogadores com velocidade, tem jogadores altos, fisicamente fortes. Então, cara, é um jogo bem encardido, bem difícil para os dois lados, bem equilibrado. Para mim, igual Cruzeiro e Grêmio. Jogo que o Botafogo ganha no tempo normal, mas vai para os pênaltis. Para mim, o Botafogo vence o Atlético Paranaense aqui no Newton Santos, mas é o placar para levar para os pênaltis. E nos pênaltis vai a competência, vai a estratégia, vai a sorte. Então, para mim, Cruzeiro e Grêmio vão para os pênaltis e Botafogo e Atlético Paranaense vão para os pênaltis. No tempo normal, o Botafogo vence, mas o jogo é levado para os pênaltis. Aí, seja o que Deus quiser. Mas muito equilibrado o jogo. Mas a fase do Botafogo, na minha opinião, é melhor do que a do Atlético Paranaense, tá? Também na quarta-feira, 9h30, Internacional e América Mineiro. O Internacional não vinha numa grande fase, o Mano Menezes poderia ter sido mandado embora, perdeu o Grenal, acabou ficando e ganhou a última partida do Bahia de 2-0, mas não fez uma grande partida. O Internacional deu 2 ou 3 chutes só em direção ao gol e meteu 2 gols. O América Mineiro perdeu para o Botafogo, para o líder do campeonato, mas ganhou de 2-0. Então o América Mineiro vai para o Sul com 2-0 a seu favor. Não acredito que o América Mineiro vai tentar jogar. Acredito que o América Mineiro já vai entrar com 2-0 debaixo do braço e, seja o que Deus quiser, vai explanar tudo que pode. O América Mineiro vai ter que se expor. O América Mineiro vai jogar por uma bola para tentar aumentar a vantagem. Internacional joga contra o tempo. Cara, um jogo complicado pro Internacional. Cara, mas pra mim, outro jogo que vai dar pênalti. Pra mim, Internacional vence por 2-0 e leva pros pênaltis. Inter, pra mim, vence o jogo por 2-0, aí fica 2-2 no placar agregado e decide nos pênaltis. Para mim, mais um jogo decidido nos pênaltis. Cruzeiro e Grêmio, para mim, vai para pênalti. Botafogo e Atlético Paranaense vai para pênalti. Internacional e América Mineiro também vai para pênalti. O time do Internacional é melhor e tem condições de fazer 2-0 e igualar a situação com o América Mineiro. Também na quarta-feira, 9h30, Corinthians e Atlético Mineiro. A missão do Corinthians é muito complicada. Acho que a missão do Corinthians é mais difícil, na minha opinião, do que a missão do Fortaleza. Por quê? Porque o Fortaleza tem uma característica de jogar para frente. O Corinthians não. O Corinthians está começando um trabalho com o Luxemburgo e o Corinthians está jogando no reativo. Se defendendo, jogou assim contra o Flamengo, acabou perdendo, jogou assim contra o Fluminense na última rodada do Brasileiro, ganhou, mas jogando atrás, saindo para o contra-ataque. Contra o Atlético Mineiro, o Corinthians não vai poder jogar atrás. O Corinthians vai ter que propor o jogo, vai ter que dar o ritmo do jogo que ele quer, porque senão o Atlético vai ficar enrolando, cerca Lourenço, quebrando o jogo, e quem tem que fazer 2-0 é o Corinthians. Cara, uma partida muito difícil, uma situação muito difícil pro Corinthians, diferentemente do Internacional, que pega o América Mineiro, pega o outro mineiro, né? Mas o Internacional é mais time que o América Mineiro. No caso do Corinthians e Atlético Mineiro, o Corinthians não é mais time que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é melhor do que o Corinthians e tem a vantagem de 2 gols. Cara, é uma missão muito difícil. Pra mim,
esse jogo dá empate e o Atlético Mineiro se classifica, porque tem uma vantagem de 2 gols. Então, para mim, Corinthians e Atlético Mineiro no tempo normal empatam e o Atlético Mineiro, óbvio, fez no primeiro jogo 2-0, leva e se classifica para as quartas de final. Aí vamos para quinta-feira, São Paulo e Sport. São Paulo e Sport. A missão do Sport também é muito difícil. Perdeu em casa de 2-0 para o São Paulo do Dorival Júnior. Parabéns, Dorival Júnior, sou seu fã, cara. O que fizeram com você aqui no Flamengo é uma grande uma burrice, mas também a direção que o Flamengo tem só podia fazer merda, né? Um bando de burro com sorte. Mas você merece, você vai se dar bem no São Paulo, como já está se dando bem. São Paulo, Sport e Recife. O Sport Recife perdeu em casa para o São Paulo de 2-0. Agora tem que virar esse jogo, ou pelo menos fazer 2 gols fora de casa. Acho muito complicado fazer 2 gols em cima do São Paulo lá. O Sport tendo que abrir, tendo que ir para cima, tendo que arriscar muito, vai dar o contra-ataque para o São Paulo, que tem velocidade, tem um contra-ataque muito bem encaixado, que o Dorival faz isso muito bem. Cara, para mim dá São Paulo de novo. Para mim dá São Paulo. E mais, a torcida do Sport está pedindo que o Sport vá com time reserva para poupar os jogadores. Acho que não vai fazer isso. Mas mesmo que viesse com o time titular, ou vier com o time titular, para mim dá São Paulo. São Paulo vence de novo e se classifica. Eu acho que esse é o único jogo, na minha opinião, que eu acho que um time vai vencer as 2 partidas, que é São Paulo e Sport, que para mim, acho que São Paulo vence de novo e garante sua classificação para as quartas de final. E o último jogo, 8 horas da noite, é o Fla-Flu. Um jogo muito difícil, onde os 2 times não vivem um grande momento. Repetindo o que o Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, falou. O Flamengo fez um grande jogo contra o Fluminense e não ganhou. O Fluminense deu uma cagada monstruosa. O Fluminense era para ter sido eliminado no primeiro jogo. Deu sorte. Deu sorte. Mas depois daquele jogo, o Flamengo fez 3 jogos de merda, como o Fabrício Bruno mesmo falou, e eu concordo com ele em número de grau. 3 jogos de merda. E o Fluminense vem caindo de produção, o Cano não vem bem, tem ausência de Keno, do Marcelo, do Alexandre, não sei se eles vão ter condições de jogar. O Flamengo também com muitos desfalques. O Fluminense sem aquela intensidade que a gente via no início do ano, até um mês atrás daquela intensidade, o Fluminense não tem mais aquela intensidade, por causa da parte física. E olha que o Fluminense descansou pela Libertadores, né? Mas mesmo assim, contra o Corinthians, você via que não tinha aquela intensidade de ficar o tempo todo. E o Flamengo, você não sabe se os jogadores estão com má vontade, se não estão com má vontade. A parte física está muito ruim, já estão boicotando o treinador. O Flamengo não tem comando, o Braz não manda em nada, não tem ninguém que mande nos jogadores. Os jogadores têm uma panela, tem umas lideranças erradas. Para mim, a liderança, um dos líderes desse time é o que mais atrapalha o time, na minha opinião, o Gabigol é o que mais atrapalha o time. Acho que o Gabigol já deu no Flamengo, virou o ídolo, sempre vão ser lembrados, mas já deu. O Gabigol tem que partir, porque ele atrapalha, ele como liderança, ele atrapalha. O que ele fez com o lateral direito, o garoto, foi sacanagem, e não tem ninguém para cobrar ele, para dar-lhe um esporro, para dar-lhe uma multa. Parece que deram uma multa no Marinho, né? Provavelmente o Marinho falou algumas verdades e nego não engoliu. Mas o Gabigol pode falar o que quiser, que nego, cala a boca e fica quieto. Cala a boca e fica quieto. Mas no Marinho nego multa, né? Não sei o que foi que o Marinho falou, mas provavelmente ele reclamou de não estar tendo chance. Provavelmente ele reclamou de não estar tendo chance. E se reclamou com razão, porque ele quer jogar. Não sei o que aconteceu. Então, 2 times que não vêm jogando um bom futebol, vêm com problemas na parte física, vêm com problemas na parte individual, que no primeiro jogo o Flamengo foi muito superior. Agora, para esse jogo, não tem nada que falar. Acho eu que esse jogo não termina empate. Para mim esse jogo vai ter um vencedor. Para mim esse jogo não dá empate. Para mim esse jogo vai ter um vencedor. Agora, quem? O meu palpite é esse. Não vai para os pênaltis Flamengo e Fluminense. Para mim tem um vencedor. Agora, quem? O que conseguir jogar menos pior, porque os 2 não estão jogando bem. O que conseguir jogar menos pior leva. Essa é
é a verdade nesse jogo Flamengo e Fluminense. Então, que a gente torça para que pelo menos um dos dois não jogue tão ruim quanto estão jogando e vão para as quartas de final. Mas na boa, hoje, pelo futebol que o Flamengo e o Fluminense estão jogando, nenhum dos dois é candidato ao título. A Copa do Brasil. Candidato ao título é outra. Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Botafogo, esses aí. Flamengo e Fluminense não são. Pode passar um ou outro, mas nesse momento não são candidatos ao título. Então tá aí a minha análise. Para mim, bem encaminhado. Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro estão bem encaminhados as suas classificações, e os outros muito amarrado, com cara de pênalti nos outros jogos. Acho que vai para pênalti Cruzeiro e Grêmio, Botafogo e Atlético Paranaense, e Internacional e América Mineiro, e vai terminar um dos dois ganhando, indo por tempo normal, Bahia e Santos, e Flamengo e Fluminense. Vamos ver se eu acerto algum? Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!